Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o novo ano astrológico que começa no dia 20 de março. Nesse momento também acontece o equinócio de outono, que marca a entrada do Sol no signo de Áries. E analisando o mapa desse momento da entrada no Sol em Áries, a gente tem algumas informações que ajudam a gente a navegar nesse próximo ano e entender qual é a qualidade desse momento. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que o Sol está em conjunção com o Netuno. Netuno nos últimos graus de Peixes e Sol na entrada de Áries. E o que isso indica? Indica que a gente precisa, mais do que nunca, nos conectarmos com a compaixão, com o sagrado, com a deusa ou Deus em nós, com o nosso eu superior, o nosso self. E essa conexão, ela é muito importante porque ela é a nossa guia. Isso está muito claro no mapa desse novo ano astrológico, com a presença de Netuno aí junto do Sol, que seria o ponto principal, é a gente se conectar com algo maior através de meditações, através de práticas espirituais e também da terapia, da psicoterapia, porque Netuno também rege o nosso inconsciente. Isso indica então que a gente tem um trabalho muito importante a fazer em nós mesmos, para a gente se conhecer cada vez mais. E essa complementaridade entre o espiritual e o psicológico, os dois são regidos por Netuno, é muito necessária nesse momento. E além disso, tem um ponto muito positivo nesse novo ano astrológico, que é uma harmonia entre Sol e Lua, ou seja, entre a nossa consciência, nosso espírito, que é o Sol, e a nossa alma, nossas emoções, as nossas memórias, que é a Lua. A Lua está no signo de Leão, que é um signo muito positivo, de muito brilho pessoal, da gente olhar para si, mas sempre lembrando da compaixão e desse mergulho profundo de Netuno. Mas além dessa harmonia que a gente vê que é um trígono entre Sol e Lua, a Lua traz também um aspecto muito incomum, muito fora da caixinha, e eu queria aprofundar esse aspecto hoje com vocês e explicar o que é. Neste mapa da entrada no novo ano astrológico, a Lua está out of bounds, que quer dizer fora dos limites. E o que isso quer dizer, tanto astronomicamente, porque tem uma explicação astronômica, e simbolicamente também, o que isso quer dizer. E para explicar isso, e para a gente entender melhor o porquê que isso tem tanto significado para este ano, eu trouxe aqui a leitura de um autor que eu não conhecia e que eu já estou apaixonada por ele, que se chama Paul Newman, e o livro que ele escreveu sobre declinação, que se chama Declination in Astrology, The Steps of the Sun. Declinação na astrologia, os passos do Sol. Eu não achei tradução desse livro para o português, então eu fiz uma tradução livre aqui para compartilhar com vocês, mas eu recomendo muito esse livro para quem lê inglês. Ele tem no Kindle e é uma leitura maravilhosa para a gente entender o que é esse raio de declinação e por que isso é importante nesse momento, ainda mais falando de um equinócio, que já é um momento muito marcante nos ciclos do Sol. Por isso que eu achei maravilhoso essa sincronicidade. Ele começa assim: assim falou o Deus Sol, Ra, no livro dos mortos. Eu sou o fazedor das horas e o criador dos dias. Eu inauguro festivais. A escolha da palavra inaugurar é significativa, pois tem a mesma raiz de augúrio. Inaugurar algo sugere mais do que o início oficial de alguma coisa, pois quer dizer que o momento inicial é auspicioso e, portanto, divino. O Deus Sol decretou por seu movimento que alguns momentos são divinos e que estes momentos intensos deveriam ser celebrados com festivais. Na verdade, ele conta com a nossa participação para que o seu poder seja concretizado. Entenderam por que eu me apaixonei por esse livro? Eu adorei a maneira como ele escreve. Eu acho muito simbólico a gente estar celebrando a entrada de uma nova estação, um novo ano astrológico, nesse momento muito especial, onde no hemisfério norte é o equinócio de primavera e no hemisfério sul é o equinócio de outono. E o que ele mostra aqui que é muito legal, que são momentos muito auspiciosos para a gente começar coisas novas. É o momento onde o Sol está inaugurando com bons auspícios alguma coisa para nós, mas que isso exige a nossa participação, esse olhar para esse novo ciclo, o planejamento e a conexão. Eu achei isso super legal. Bom, continuando agora na parte mais prática da coisa, ele fala: a declinação mede o quão longe o Sol e os planetas se movem acima e abaixo do equador celestial, ao invés de ao redor do zodíaco. Isso traz uma dimensão perdida de volta para a astrologia. A jornada anual do Sol começa no Equador, 0 grau de declinação, no equinócio de outono, no hemisfério sul, que é o que a gente está começando agora. Então é o início dessa jornada. O Sol está diretamente sobre a linha que circunda a nossa Terra, o
que nos dá um momento de dias e noites iguais em ambos os hemisférios. Neste momento, o Sol também entra no primeiro signo do zodíaco tropical, Áries, e começa seu movimento rumo ao norte. Aí ele viaja para cima por 3 meses, passando por Áries, Touro e Gêmeos, até que chega a 0 de Câncer, que marca a mais alta declinação do Sol ao norte do Equador. Por isso que essa fronteira é chamada de Trópico de Câncer. Eu até coloquei aqui no vídeo a ilustração que ele mesmo fez e colocou no livro, para a gente entender essa onda, né, dessas curvas do 0 do Equador e sobe para Câncer e vai descendo, cruza de novo e desce para Capricórnio. E ele explica que os graus mais poderosos de declinação são aqueles que marcam os pontos mais altos e mais baixos do Sol. São os pontos de 0 grau, os equinócios, e também os pontos de 23 graus e meio ao norte ou ao sul, que marcam os solstícios. Então vocês veem a minha felicidade de falar sobre declinação exatamente no começo 0 da partida do Sol para o ano. E ele continua dizendo que a linha de declinação 0, que divide os hemisférios norte e sul, a linha equinocial, o Equador, é uma das posições mais importantes na declinação. É um ponto de mudança. Os planetas estão muito intensos quando passam por ali. Quando um planeta cruza a linha 0 do sul para o norte, como o Sol faz quando renasce no equinócio de outono todo ano, um ciclo começa, que tem a ver com a energia daquele planeta. Por isso que é muito importante a gente olhar para o Sol e ver o mapa do ano novo astrológico, porque é um momento muito marcante e divino, como a gente mesmo viu. O Sol é quem marca os limites da declinação, 23 graus, 26,5 ao norte ou ao sul do Equador. Outros planetas podem às vezes ir fora desses limites em alguns graus. E quando isso acontece, eles são chamados de out of bounds. Quando um planeta está out of bounds, que em inglês quer dizer fora dos limites, significa que o Sol não pode nunca alcançá-lo por declinação. Este planeta pisou fora das fronteiras, além da influência do chefe, que é o Sol. Isso poderia ser bom ou ruim, dependendo das circunstâncias, mas isso dá uma habilidade natural para usar o poder daquele planeta sem as restrições normais. Então a gente faz uma pausa aqui para entender o porquê da minha empolgação de ver a Lua out of bounds, e ela está em harmonia com o Sol, e de como ela está fora dos domínios do Sol, é como se ela estivesse mais rebelde ali correndo solta. Os aspectos lunares, eles podem ser trabalhados de uma maneira muito mais livre, e o fato de estar em harmonia com o Sol indica que essa liberdade toda, ela é muito positiva, então a gente começa a respirar um pouco mais aliviada. E falando mais sobre os planetas out of bounds, ele diz: os planetas out of bounds são selvagens e desenfreados. A energia deles é extrema, amplificada, incontrolável, estranha, independente, vulnerável, extraordinária, privilegiada e criativa. Uma lua out of bounds, por exemplo, poderia mostrar instintos desenvolvidos livremente, junto de uma habilidade intuitiva para avaliar o gosto das pessoas. Com emoções e sentimentos independentes, que podem oscilar loucamente entre a agonia e o êxtase, o fenômeno out of bounds pode ser um dom muito estranho e também privilegiado. É importante lembrar que, como todos os planetas out of bounds estão além do alcance do Sol, eles ficam imunes a qualquer autoridade e não têm um parâmetro comumente aceito para se autoavaliarem. Então vocês podem ver que esse é um momento, pode ser considerado estranho, porque essa qualidade lunar, que são as nossas emoções, como a gente reage ao que acontece, o que nos nutre emocionalmente, está bem fora da caixinha, está totalmente desenfreado, e isso não é ruim. Depende de como a gente usa. Por isso que, voltando ao início da nossa conversa, da presença de Netuno, imponente ali junto do Sol, lembrando, trabalhe as suas emoções, trabalhe o seu inconsciente, faça terapia, busque se conhecer, porque daí a gente usa o melhor dessa liberdade, porque a gente tem a oportunidade de usar essa qualidade lunar totalmente livre, de uma forma construtiva e criativa, que é algo muito forte nos planetas out of bounds. E se você ficou até agora aqui assistindo, eu já te agradeço muito, mas o melhor, na minha opinião, ainda está por vir. Então continue aqui, porque para quem é fã de Beatles, eu sou Beatlemaníaca, esse autor maravilhoso ainda analisou um momento muito específico da carreira dos Beatles que, coincidentemente, tem muito a ver com o Ano Novo Astrológico. E eu queria dar esse presente para vocês. Para mim foi um presente.
Então fiquem até o final para a gente entender mais essa história. E o ponto da história que ele vai analisar é a capa de Abbey Road. Para quem conhece Beatles, é uma capa muito icônica e ele diz assim: já que a imagem original da capa de Abbey Road é uma fotografia, ela captura um momento específico no tempo que nós podemos analisar astrologicamente. Ainda mais porque era uma foto externa e não em estúdio, então ela tinha que ser feita rapidamente. O fotógrafo se equilibrou em uma escada e disparou vários cliques nos Beatles enquanto eles andavam para lá e para cá numa faixa de pedestres, enquanto que um policial segurava o trânsito. No momento das fotos, a Lua está bastante out of bounds e também está em quadratura com Plutão e os nodos. Este campo psíquico selvagem e transformador que foi criado pode ser interpretado como ligando passados e futuros juntos. Enquanto que cada um dos Beatles andavam do preto para o branco e do branco para o preto na rua, na faixa de pedestres, o fotógrafo capturou um instante onde todos eles tinham um pé em cada um dos mundos. Apropriadamente, a Lua estava em Gêmeos, o ascendente em Libra e o nó do norte em Peixes. Todos eles são signos duais. Esse é o momento que a nossa cabeça faz assim. A gente fala, não é possível. Quando eu li isso, eu fui ver a foto, por isso que eu vou colocar aqui de novo. E vocês podem ver realmente que nesta imagem que foi escolhida, os 4 têm um pé na parte branca da faixa e um pé na parte escura do asfalto. É muito impressionante. E vocês começam a ver as semelhanças com esse momento atual, onde a Lua está out of bounds. E também tem um aspecto de Plutão. E neste momento, Plutão está em oposição com a Lua. E no momento de Abbey Road, ele estava em quadratura. Mas são 2 aspectos que causam muita tensão, por isso que eu achei maravilhoso trazer isso agora para vocês. Bom, e vamos continuar, que isso aqui tá demais, onde ele fala: a Lua em Gêmeos estava a poucos graus do Sol natal de Paul McCartney. E o Sol naquele dia estava em conjunção com a sua Lua natal em Leão. Então era o Paul que teve a sua imagem mais analisada e questionada nessa foto. E foi ele mesmo que escolheu esta foto específica entre outras várias opções. Esse também foi o momento onde minha cabeça explodiu, porque tem esses aspectos muito fortes com o mapa do Paul, e que ele que escolheu essa foto, todo mundo tá com um pezinho, um pé lá e um pé cá. Continuando. Estranhamente, apesar de não ser surpresa por conta de toda a tensão Lua, Plutão e nodos, a foto também alimentou rumores na época de que Paul estava morto. Só um parênteses, Plutão é um planeta que está ligado à morte. Isso eu achei muito forte, muito legal. E que neste momento, Plutão e Lua estão se enfrentando. Tem uma questão de morte aqui, da gente deixar morrer coisas. Mas só um spoiler, vamos continuar. Além disso, na foto, Paul é o único que está com a passada ao contrário dos outros. E também está descalço. Ele está estranho. E toda essa procissão dos Beatles estava aberta à interpretação de acordo com as suas roupas. John Lennon, todo de branco, como um anjo. Ringo Starr, o próximo, estava todo de preto, como um agente funerário. E então veio Paul McCartney descalço, como sendo o homem morto. Seguido por George Harrison vestido jeans como um coveiro. Talvez essas mensagens sombrias e pesadas foram lidas assim porque essa imagem carregava a configuração de uma lua em quadratura exata com Plutão, uma necessidade intensa de destruir ou cortar o passado. Como Plutão também estava em conjunção com o nó do sul, que entre parênteses fala do nosso passado, isso é duplamente verdade. Esta foto icônica está refletindo um momento onde algo precisa morrer para que o karma possa ser transformado e a alma possa seguir em frente. Não é sensacional? Não tenho nem palavras aqui. Eu fiquei muito mexida quando eu li sobre tudo isso, ainda mais pensando nessa sincronicidade com o momento atual, onde tem um aspecto muito forte, que não é quadratura, mas é a oposição entre Lua e Plutão. No final do vídeo eu vou falar especificamente sobre esse aspecto, mas a gente já tem algumas pistas aqui que são muito legais. E continuando nessa maravilha, ele diz: olhando agora em retrospecto, nós sabemos que essa última capa de disco do famoso quarteto Juntos realmente marcou a morte dos Beatles. Todos eles estavam se aproximando do retorno de Saturno, e Abbey Road foi seu último trabalho criativo em grupo. Embora eles não admitiram isso em palavras na época, nos seus corações eles sabiam que o tempo tinha acabado. A última faixa do álbum de Abbey Road, que foi parcialmente gravada mais tarde, naquele mesmo dia da foto, quando eles voltaram para o estúdio, foi intitulada The End, o fim. No mapa dessa foto,
O Sol faz um paralelo de declinação poderoso com Plutão. Só um parênteses também, paralelo de declinação quer dizer que os dois estavam na mesma declinação em relação ao Equador. E isso tem um valor simbólico astrológico, onde ele diz, em outras palavras, a morte do velho eu, a transformação e liberação. Como se tudo isso que ele falou já não fosse impressionante o suficiente, agora vai ficar mais. E pra gente ver como nada é por acaso, né? É maravilhoso. Então vamos lá, onde ele diz assim, a astrologia de Abbey Road tocou os mapas individuais de todos os Beatles muito fortemente. Como já foi dito, a Lua estava em conjunção com o Sol natal de Paul. Por isso ele pode ter se sentido muito confortável e espontaneamente assumiu o controle e escolheu a foto definitiva. O ascendente em Libra estava em conjunção com o Sol de John. E ele é a estrela que está na frente da fila. Ele lidera a procissão na foto. O Sol está em conjunção com a Lua de Ringo e de Paul e com o meio do céu de George. Essa foto envolvia todos eles e ainda hoje é uma das mais famosas dos quatro juntos e provavelmente sempre será. Para terminar, a combinação de Plutão e Nodos toca o Netuno do mapa dos quatro, que significa o fim de um sonho coletivo. Apesar de estarem em uma fila alinhados, nenhum deles parece estar olhando para o outro. Seus rostos trazem um ar de contemplação interna. Eles parecem estar em outro lugar, e a lua out of bounds. Eles estão olhando para a mesma direção, mas não estão olhando para a mesma coisa. Era hora de atravessar a rua e ir embora. Ai, que leitura incrível! Vocês não sabem a felicidade que eu tive de descobrir esse texto e por isso que eu queria muito compartilhar com vocês. E não é só por uma questão de curiosidade, mas porque nesse mapa da Abbey Road tem muitos aspectos que se assemelham a esse novo ano astrológico. E o principal deles é a Lua nos dois está out of bounds. Então você tem esse olhar mais independente, mais rebelde das nossas emoções. Mas isso acontece de uma maneira muito tensa. Lá em Abbey Road era uma quadratura com Plutão, ou seja, alguma coisa precisava ser cortada, precisava morrer dentro de nós, e isso era um processo muito difícil. E nesse momento a Lua está em oposição a Plutão, indicando que essa questão dos cortes, da morte, da transformação, ela passa pelos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. Quer dizer que são os nossos relacionamentos que vão nos tirar de sério, vão nos deixar fora da casinha, que é essa lua out of bounds. Então pode parecer muito estranho, a gente pode ter sensações esquisitas que a gente não tem normalmente e nos levarem a condições extremas que vão provavelmente ou levar a uma ruptura, uma separação ou uma transformação muito profunda, que é o que está sendo pedido por Plutão. Mas a boa notícia, antes da gente ficar desesperado aqui, porque esse aspecto ele é muito difícil, é que Sol está muito bem com a Lua, em trígono, e muito bem com Plutão, em sextil. É o Sol quem faz a ponte. E o Sol é o nosso eu superior, é o nosso espírito, e ele está juntinho, lembrando, de Netuno. Então, nos momentos de desespero, nos momentos que parece que a gente sai desenfreada, parece que as nossas emoções começam a cavalgar para um lugar totalmente desconhecido, voltem para a espiritualidade. Voltem para si mesmos, vão voltar para Netuno. E essa é a nossa bússola nesse lugar, nesse terreno fora dos limites. Olha que intenso, olha que coisa maravilhosa. E uma outra indicação de que esse período é um período muito complicado para relacionamentos, além da Lua com Plutão, que fala muito de cortes de vínculo, cortes e transformações dos nossos afetos, Vênus e Saturno estão em conjunção em Peixes. E onde Saturno passa, ele vai cobrar responsabilidade e amadurecimento. E às vezes isso implica em muitas DRs, muitas conversas difíceis que podem levar à separação ou que podem simplesmente levar ao amadurecimento da relação. Mas aqui está algo assim inevitável e inescapável. Não dá pra gente fingir que tá tudo bem, engole seco, não fala nada, vai para debaixo do tapete, porque isso sim pode causar danos emocionais e uma tensão que nos leva fora dos limites de uma maneira nada saudável. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e desse novo universo, que é o universo da declinação, que é fascinante. Veja no seu mapa se você tem a sua lua natal ou outros planetas out of bounds. Vários programas de astrologia ou sites, eles dão essa informação, porque tudo que eu falei aqui se aplica também, é claro, no mapa natal. E espero que nesse novo ano a gente esteja muito conectado, a gente medite muito, a gente reze muito, a gente respire muito para poder percorrer essas novas fronteiras emocionais com muita luz, muita sabedoria
e muita liberdade.